Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio. Vou apresentar meu trabalho nesse segundo simpósio do desafio de colisão entre direitos fundamentais e sociais na Anhanguera Educacional na semana jurídica, com o título Relação do Poder à luz da Lei 10.216 de 2001 e a Recomendação 487 de 2023, Paradigmas da Manutenção da Loucura e do Atraso Brasileiro. Meu artigo tem como enfoque o autor Michel Foucault, que aborda a questão da loucura na Idade Clássica, as questões de gênero e sexualidade também. A Lei 10.216, ela tem um cunho de você não estigmatizar a pessoa que passa por uma medida cautelar de prevenção, né, de aquela pessoa que é examinada por meio de um médico perito, e esse médico perito, através de uma exceção, de um recurso de insanidade mental, ele vai diagnosticar se a pessoa tem condições de estar presa em um presídio comum, ou se a pessoa deve ser direcionada, através de uma medida de segurança, em um hospital de custódia, geralmente denominado manicômio judiciário. Cito no artigo o Holocausto de Barbacena, na década de 30, quando se inicia com uma explosão na década de 60 e seu final na década de 70, onde mulheres que não se casavam, mulheres histéricas, mulheres que eram estupradas, inclusive por seus padrastos, eram levadas a esse hospital pelas próprias famílias e lá ficavam até morrer. Crianças que eram geradas de pais que não eram casados, fruto de estupro, pessoas homossexuais, pessoas que não conseguiam se casar, todas essas pessoas eram tidas por uma sociedade heteropatriarcal como anormal, todas levadas a Barbacena, sendo que, conforme Daniel Arbex, 90% das pessoas não tinham qualquer tipo de problema mental, simplesmente havia a separação do que era ser normal e o que era ser anormal. Segundo Michel Foucault, os dispositivos de poder, eles circulam pela sociedade, classificando as pessoas na sua biopolítica do corpo, na sua sexualidade e na sua intrinsecabilidade do que é ser normal e anormal. Normal para Michel Foucault é aquela pessoa que trabalha, é o homem de bem, aquela pessoa que casa, aquela pessoa heterossexual, aquela pessoa que tem filhos, muitos filhos, para ajudar o progresso técnico do país, aquela pessoa que vai à missa, né, ou ao culto evangélico, aquela pessoa de bem, né, é o intitulado homem de bem e a mulher de bem, submissa ao homem. Esses manicômios judiciários, com o advento da Recomendação 487 do CNJ de 2023, visava acabar com ele, encerrar os manicômios, fechá-los até o final de 2024, e que essas pessoas que estavam sob custódia do Estado tivessem um tratamento digno e humanizado por meio da comunidade, do poder que pune, da família, do próprio sujeito e da sociedade, através não de uma internação, mas através de um tratamento multidisciplinar dentro de espaços acolhedores, puxado pelo SUS. Fato este que, até hoje, esta resolução não está sendo cumprida e que as pessoas em medida de segurança continuam sendo levadas nesses manicômios judiciários por meio do estigma e da tortura. Exame de insanidade mental no Brasil geralmente é feito de forma subjetiva, não tem uma equipe multidisciplinar. Geralmente é o olhar médico ou a resposta de um mero questionário que vai diagnosticar a vida de uma pessoa, se ela vai ficar presa no manicômio pro resto da vida ou não. Inclusive com um projeto de lei que, se aprovado,
somente vai, né, ser necessário fazer um retorno desse exame uma vez a cada 3 anos. Menciono a contrapartida da lei antimanicomial de Besaglia, de 78, na Itália, que é um instituto, que é a Lei 180, onde se cria um sistema de saúde mental nos moldes que a resolução brasileira solicita, através da participação da comunidade de uma equipe multidisciplinar, ou seja, que tenha psicólogos, assistentes sociais, médicos, a participação da comunidade e do judiciário com práticas de mediação e conciliação, com práticas restaurativas, ou seja, despenalizando aquilo que não é crime. Uma lei de 78, que foi adotada por vários países do Ocidente Europeu, mas que no Brasil ainda é uma comparação, né, quase aí 40 anos depois dessa lei na Itália, ainda vivemos um sistema do anormal e do normal, né? Fato este que faz necessário, por parte das autoridades públicas brasileiras, rever essas medidas de segurança que se adotam, né? E que se faça aplicar caso a pessoa realmente não possa cumprir uma pena em regime em presídio, que se adote realmente a prática do, do Conselho da Resolução do CNJ de forma humanizada, que abranja toda a sociedade brasileira. Só assim nós podemos vencer estigmas que atingem grande parcela dessas pessoas. Nas sentenças nas sentenças atuais após a resolução 223, nós vemos que ainda as pessoas são direcionadas a hospitais de custódia judiciário, psiquiátricos, com os mesmos problemas de estigma, né? Sem uma saúde adequada, sem uma estrutura multidisciplinar que dê condições de direitos fundamentais. A relação de direitos fundamentais é relação à saúde também, que muitas vezes no Brasil viola a questão dos direitos humanos, que geralmente é definido por pactos internacionais, como o pacto do Conselho Interamericano de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, onde o Brasil várias vezes foi condenado por descumprimento de medidas sociais, de medidas por não realizar procedimentos coerentes com o Pacto de São José da Costa Rica. Logo, os direitos humanos, ele vai além. Na Constituição brasileira, nós temos direitos fundamentais que deveriam ser geridos por um processo de apaziguamento também com os direitos humanos, ou seja, com os pactos internacionais, mas nem sempre isso acontece. Essa é uma situação mencionada que não acontece. O Estado brasileiro pode ser condenado em relação a isso? Pode, né? A intenção do CNJ existe, mas ainda não foi realizada. Logo, vivemos no atraso ainda, de que a relação dos direitos fundamentais, ela deve abarcar também os direitos humanos, né, para que o Brasil não sofra sanções nas cortes, com penalidades nas cortes internacionais. É isso que eu tenho para falar. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e o Holocausto de Barbacena nos ensinou bastante do que não fazer com relação às pessoas
não apenas com problemas mentais, mas aquelas que ainda hoje no Brasil são consideradas pessoas anormais, não apenas em razão do problema, de eventual problema psicológico mental, mas através de uma estrutura dominante, arcaica, religiosa, de uma estrutura heterocêntrica, heteropatriarcal e uma estrutura ideológica política, né? E com uma estrutura ideológica política polarizada da forma que nós estamos, não haverá políticas públicas efetivas enquanto isso não acabar, né? Tanto que o órgão máximo do poder judiciário, administrativo, o CNJ, suas, suas, suas resoluções não são cumpridas por causa de desentendimentos entre tribunais estaduais e as cortes superiores. Isso tem que ser mudado, isso é um assunto que tanto a OAB quanto os defensores do direito devem olhar com mais atenção e mais humanidade, para que realmente os direitos fundamentais sejam efetivados como direitos humanos de acordo com os pactos internacionais que o Brasil é signatário. Boa tarde a todos.